Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de Vetores e Geometria Analítica. Esse curso, como o próprio nome sugere, vamos iniciar falando um pouquinho de vetores. E nessa aula a gente vai fazer uma noção inicial, tá? E aí vamos definir o que é um vetor. Bom, turminha, primeiro tem que explicar qual é a necessidade de se estudar vetores, tá? A maioria das grandezas escalares que que você estuda até o ensino médio, a maioria delas ela por si só a pessoa já entende, não tem que fazer nada. Exemplo, olha, eu fui lá na feira e comprei 3 quilos de laranja. Pessoa, se eu coloco apenas 3 kg, a pessoa vai entender que é 3 quilos. Ah, eu tenho lá uma régua de 30 centímetros. Ao escrever isso, a pessoa já entende que é uma régua de 30 centímetros. Agora, turminha, observe uma coisa. Tem algumas situações, eu acho que essa cor da página, ao invés de ajudar, ela só dificultou mais a vida de vocês, né? Não, deixa o que estava um pouquinho mais clarinho. Bom, acontece, pessoal, que tem algumas situações que você precisa de mais coisas. Exemplo, quando você está falando de física, tá? Imagina-se que tenha lá um móvel, um objeto A, e que você está empregando uma força nesse objeto de 3 newtons. Aí eu te pergunto, qual que é o sentido dessa força? Você está empregando essa força empurrando o objeto para cá? Está empurrando esse objeto para cá? Você não sabe. E eu ainda vou aumentar o meu nível de dificuldade. Imagine, por exemplo, que um seu colega foi lá e começou a empurrar, e ele é mais forte que você, e aplicou uma força de 4 newtons. Aí aqui eu tenho duas perguntas. Primeiro, esse seu colega é seu amigo mesmo? Está te ajudando? Ou ele está indo contrário? Porque se ele for contrário, imagina, você está carregando para cá e ele está carregando, está puxando para cá o objeto. Ele é mais forte para vir para cá. E aí nós temos a força resultante, que é a diferença. Então, quando eu falo de grandezas como força, que é só um exemplo, né? Aceleração, também velocidade, tudo isso são grandezas que eu preciso saber qual que é o sentido, qual que é a direção disso. E daí vem a necessidade de vetores. Então, aí eu já deixei uma deixa que vetor tem direção e tem sentido, tem uma orientação para você seguir, tá bom? Eu deixei um espaço até grande o suficiente. E antes, eu sei que parece óbvio, bom, é óbvio que a aula se chama noção inicial, definição de vetor. Já deu a noção inicial, é óbvio que ele vai falar de vetores. Não, porque para falar de vetores, eu preciso falar de segmento orientado, tá? Esse curso é um curso um pouquinho mais específico de vetores, então é lógico que eu não posso chegar logo falando de vetores. Bom, eu deixei aqui duas definições, na verdade são 4 que eu quero nessa aula. A primeira definição é que um segmento orientado é um par ordenado AB de pontos do espaço. Então, ó, são 2 pontos, tá? E aí quando eu falo de espaço, são 3 coordenadas, então x, y, z, né? E A é dito origem e B é extremidade. Imagina que eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. E aí eu vou traçar uma reta entre eles. Pergunto, faz diferença essa reta? Se ela começa em A ou começa em B? Não, não faz. Porém, agora nós estamos estudando segmentos orientados. Ele tem uma orientação. Então, neste caso, faz sim a diferença. Ok? Então, se eu começo em A, ó, é o que ele fala aqui, ó. Segmento A é dita origem, né? No caso, se eu pegar o par ordenado AB, o A é origem, o B é extremidade. E isso é diferente, tá? Ó, o AB é diferente de BA.
Pessoal, vocês estão vendo que como eu estou falando de segmentos, eu ainda estou utilizando essa notação. Segmento AB, ele sai do ponto A e tem origem A, né, e extremidade em B. Seria isso aqui. Agora, o segmento BA seria o ponto B como sendo a origem e a extremidade sendo A. Tá ok? E vocês vão ver que eles são diferentes. Bom, nessa definição 2, ela é uma definição bem simples, que você vai até achar que é uma coisa óbvia, mas se nós temos dois segmentos orientados, então temos um AB e tem o segmento CD, de origem em C e extremidade em D. Se eles têm o mesmo comprimento, é porque os segmentos geométricos deles possuem o mesmo comprimento. Isso é óbvio, né? Bom, se eu tenho lá, orientação aqui, ó, o 2. Imagina que eu tenho um A, B, e aqui eu tenho o segmento AB, né? E aqui eu tenho outro CD. Se esse segmento, os dois segmentos, né, o desenho geométrico deles tem o mesmo tamanho, então é óbvio que o AB e o CD também têm o mesmo comprimento. Porém, gente, aqui a gente vai começar a ter a noção de direção e sentido, tá? Esses dois, eles têm, aqui eu desenhei de forma proposital com a mesma direção e mesmo sentido. Vocês sabem a diferença de um para o outro? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho, tá? Olha só, se eu tenho dois segmentos aqui, ó, que tem a direção é independente da seta, tá? Então, olha só, imagina que eu tenho aqui um segmento. Se eu coloco a setinha para cá, ele está orientado para cá. Se eu coloco a setinha para cá, ele está orientado para cá, ok? Então, a direção, ela é a reta, mas sem o sentido, né? O sentido, ela complementa o vetor, tá bom? Lembram? Lá, por exemplo, no caso da minha força, eu até já tinha apagado, né? A orientação ela te indica se o seu colega está te ajudando ou está te atrapalhando, né? Naquele objeto lá. Tá ok? Pega as extremidades. Olha só. Se eu pegar as origens A e C, ligar elas, B e D, vocês estão vendo que eles não possuem, elas não se cruzam. O que isso quer dizer? Quer dizer que a interseção entre o segmento AB e o segmento CD é vazia, é nula. Então, logo, neste caso, elas possuem o mesmo sentido, tá? Então, isso significa mesmo sentido. Agora eu vou dar um exemplo. Faz de conta que eu mude aqui. Eu vou mudar de forma proposital. Se eu mudar o A e o B, e a seta também, eu vou mudar tudo aqui, tá? Então, a seta mudou, tá vendo? E se eu ligar agora as extremidades, vai acontecer uma coisa interessante, ó. Vou ligar primeiro a origem. E aqui as extremidades. Vocês perceberam que eles é diferente, tem um ponto aqui de interseção entre elas. Então, significa dizer que o sentido delas são diferentes. Tá? Observem que são sentidos contrários, né? Observem que eu estou considerando que os dois já possuem a mesma direção. Se eu considero que os dois possuem a mesma direção, né? Logo de cara, eu posso dizer que os dois são paralelos. Então, que a reta AB, o segmento AB, é paralelo a CD. Tá bom? Em ambos os casos aqui, eu já considerei que são paralelos porque possuem a mesma direção. Então, direção é uma coisa, sentido é outro. Tá ok? Vamos para a definição 3 agora. Bom, turma,
Eu tinha falado no início do vídeo que esse vídeo teria 4 definições, né? Então nós já chegamos aqui, pelo que vocês estão vendo na tela, na terceira e na quarta. A terceira, ela é um pouco óbvia também, mas cuidado, porque o vídeo sempre vai começar com alguma coisa bem simples e depois vai dificultando, tá? Então nós já vimos que segmentos orientados, né, são definidos sempre por isso aqui, né, por 2 pontos, tá? Então cada um deles é uma coordenada tríplice, x, y, z. E eu falo que eles são equipolentes. Equipolentes quer dizer que são iguais, tá? Mas aqui, quando eu estou falando de segmento orientado, eu não falo que são iguais, sim equipolentes, tá? Que possuem a mesmo poder, enfim, a mesma equivalência, tá? E aí, ó, eles sempre têm esse tio aqui entre eles. Se ocorrer uma das duas, bom, se eles são nulos, é óbvio que eles são iguais, né? São equipolentes. Por quê? Por que eles são iguais ou são equipolentes? Porque eles têm o mesmo comprimento, têm a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Ou seja, zero, né? O comprimento, tá? E se eles não forem nulos, mas tiverem exatamente isso, igualzinhos, o comprimento, a direção e o sentido, eles são equipolentes, tá? Notem que eles não necessariamente precisam estar ali iguais, ó, iguais que eu falo assim, muito próximos. Então eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender melhor. Vamos imaginar aqui, deixa eu pegar essa caneta aqui. Eu tenho lá um A e um B. Ó, ele tem esse sentido, tá? Ele é orientado com A sendo na origem e B sendo na extremidade. Vamos imaginar que eu tenha um outro segmento bem viajado aqui. Eu estou fazendo a mão livre, então talvez fique um pouco diferente o tamanho, tá? Ó, eles dois são paralelos. Então, se o AB é paralelo a CD, já indica que tem a mesma direção. Legal, um ponto. Vamos imaginar que o comprimento dos dois seja igual. Então, sei lá, vamos imaginar que aqui seja 10 centímetros e aqui também seja 10 centímetros. Legal, mesmo comprimento. E a orientação é a mesma. Então, se eles são mesma orientação, mesmo comprimento, mesma direção, logo eles são equipolentes. Tá? Então, a definição 3 é essa, equipolência. Aí vem a definição 4. Se você já entendeu o que é segmentos orientados serem equipolentes, a definição de vetor é isso, é uma classe de equipolências. Olha que interessante, gente. Classe de equipolência. Então, quando você está falando de um vetor, você não necessariamente está falando de apenas um segmento, mas você está falando de uma classe, ou seja, você está falando de algo que representa todos os segmentos que possuem esse mesmo comprimento, essa mesma direção e essa mesma orientação. Ok? Um vetor é isso, ele representa todos os segmentos equipolentes a ele, orientados no E3, ou seja, tem coordenadas x, y, z. Tá bom? E aí você não precisa mais representar ele por meio de parênteses, já que você está falando de vetor, ou você representa, no caso aqui, como sendo o AB, né? Ou CD, né? Ou vocês vão ver muito também uma letra minúscula. Então vocês vão forma bem natural isso, vocês verem assim, ó, um Azinho, um Bzinho, tá? Enfim, só que isso não necessariamente indica quando eu coloco uma letra para representar o segmento, dependendo do enunciado, né? Se não tiver um desenho ali, aqui ó, ele fala que não necessariamente indica, né? Qual que é o início, qual que é a origem, qual que é a extremidade. Porém, né? Basta você desenhar, ó, basta citar ou desenhar um qualquer desses representantes. Então, se eu não desenhar o AB, mas falar, olha, é um vetor A com origem em A, tá? Um vetor Azinho representado por AB com origem A. Então já sei que a origem é A. Então já sei de onde começa. Tá? Então não necessariamente precisa desenhar. Ou desenha ou você cita. Bom?
Certo, gente? Essa é a definição. Vamos para algumas coisas importantes. Assim, com relação à definição 3, tá? Eu tinha esquecido aqui de destacar isso aqui, ó. Quando eles são equivalentes, tem essas três propriedades aqui. A primeira é reflexiva. Reflexiva é quando ela é igual a ele mesmo, tá? Então, é lógico que um segmento AB, ele é igual, é equivalente a ele. Outra é simétrica. Bom, se AB é equivalente a CD, lógico que CD é equivalente a AB. E a transitiva é que quando tem três que são equivalentes. Então, se o AB é equivalente a CD e o CD é equivalente ao EF, logo eu posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? AB é equivalente a EF. Então, transitivo, eu transitei por CD. Tá bom? Eu consigo fazer isso também em segmentos. Turma, o livro que eu estou usando destacou uma coisa interessante. Quando eu estou falando de vetores, eu não falo que dois vetores são equivalentes, tá? Ao contrário do que você vê em alguns vídeos do YouTube aí, dois vetores não são equivalentes, eles são iguais. Eu estou falando de equivalência quando eu falo de segmentos orientados. Então, se eu estou me referindo a um segmento orientado específico, eu estou me orientando a ele com relação ao outro, eles são equivalentes. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo, gente. Um abraço.